Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Eu gostaria de discutir com vocês nessa videoaula, dentro do tópico de eletromagnetismo, um pouquinho sobre corrente alternada, focando principalmente nos circuitos RLC e no fenômeno de ressonância. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma brevíssima revisão sobre a questão do comportamento dos resistores, dos indutores e dos capacitores em corrente alternada. Nós discutimos os detalhes aqui, inclusive os formalismos que são usados, no outro vídeo sobre corrente alternada, onde nós discutimos circuitos RL, RC e o formalismo de fasores e números complexos. Aqui eu vou apresentar basicamente só a ideia geral para a gente usar efetivamente nos nossos circuitos RLC. Bom, então começando aí pelos circuitos resistivos, que são representados por resistores. Se eu aplicar uma tensão alternada com uma certa frequência, nos terminais desse resistor eu vou ter uma resposta em tensão ou uma resposta em corrente que obedece à lei de Ohm. Ou seja, a tensão nos terminais desse resistor vai ser igual à resistência vezes a corrente. Isso quer dizer, então, que se eu tenho uma corrente do tipo, por exemplo, I0 cosseno de ômega-t, a resposta em tensão vai ser do tipo R I0 cosseno de ômega-t. O que significa que a resposta em tensão, ou seja, que a tensão e a corrente nos terminais do resistor, eles são sempre em fase. A gente representa isso utilizando lá os diagramas de fasores, onde a gente representa a corrente sempre ao longo do eixo horizontal aqui, representado no plano complexo como eixo real, E nesse caso, a tensão nos terminais de resistor, ele é representado também ao longo do eixo real, Porque ele está sempre na mesma fase com a corrente. A gente pode representar isso em termos de um número complexo, obviamente, nesse caso, o número complexo só tem parte real, onde a parte real desse número complexo é a tensão em cima do resistor, ou seja, vai ser R vezes I0. Então, essa representação aqui me permite, então, representar a tensão no resistor em fase com a corrente, falando basicamente nas amplitudes, sem precisar representar a oscilação. A gente também pode usar o que a gente chama de diagrama de impedâncias, onde ao invés de representar as tensões e as correntes, eu represento a resistência ou a impedância do circuito. Nesse caso aqui, como só tem uma resistência, o único tipo de impedimento que tem a passagem da corrente é a resistência. E ela é representada nesse diagrama, também é um diagrama complexo, ao longo do eixo real. A impedância, nesse caso, ela é puramente real e o valor da impedância é o valor da resistência desse circuito. Ok, mas quando a gente tem agora um indutor, a coisa é um pouco diferente, porque agora a tensão nos terminais do indutor é regida pela lei de Faraday. Então ela vai ser dada pela indutância desse indutor vezes a variação da corrente no tempo ou a derivada da corrente no tempo. Lembrando que o que eu chamo de indutor aqui é quando você tem um fio enrolado, mas a gente despreza a resistência. Então, tem apenas o efeito indutivo, aquele efeito que é decorrente da lei de Faraday-Lenz. Como é que a gente tem a situação agora? Bom, agora se a corrente varia com cosseno, como a tensão é a derivada da corrente, a tensão ela vai variar aqui com menos seno, que a gente pode representar dessa maneira, como amplitude VL0, que é igual a ômega L vezes I0, esse fator aqui vem quando você faz essa derivada, vezes cosseno de ômega t mais π sobre 2. A gente diz então que a tensão está adiantada de π sobre 2, ou de 90 graus, em relação à corrente. Um é cosseno, outro é cosseno do mesmo argumento, mais π sobre 2. Aqui aparece outro conceito interessante, que é esse conceito aqui de reatância, Esse XL aqui é o que a gente chama de reatância indutiva, que é igual à frequência vezes angular vezes a indutância. Essa quantidade é medida em ohms, então ela também representa uma espécie de impedimento à passagem da corrente, só que decorrente da lei de Faraday-Lenz, basicamente. Como é que a gente representa isso no diagrama de fasores? A gente representa então a corrente sempre ao longo do eixo real, a corrente é sempre a referência nesses diagramas, então a gente vai apresentar a corrente aqui ao longo do eixo real.
E a tensão nos terminais do indutor, ela vai estar 90 graus em relação à corrente, por causa dessa defasagem aqui, adiantada, ou seja, na frente, vai estar aqui ao longo do eixo imaginário positivo. A gente vai representar então essa tensão por um número complexo, que é I vezes a VL0, que seria a amplitude aqui dessa tensão. Se você quiser, você pode escrever isso como sendo I vezes XLI0, onde XL0 é basicamente o VL0 e XL é igual a ômega-L. Novamente, a gente pode representar diagramas de impedâncias. Como é que eu represento a impedância associada a esse indutor? Bom, novamente, eu tenho só o XL ao longo do eixo imaginário aqui, né? E aí eu vou representar essa impedância com uma impedância que é um imaginário puro, positivo, que é dado por IXL ou I ômega-L. Tá? Então, isso é o caso do indutor. Outro componente importante é o capacitor. Como é que eu represento? Então, nesse caso, a tensão do capacitor ela é igual à carga acumulada como função do tempo aqui, dividido pela capacitância do capacitor. E isso resulta que se você tem uma corrente do tipo I0 cosseno de ômega-t, a tensão aqui nos terminais do capacitor ela pode ser escrita como sendo, né, Vc0 seno de ômega-t. Né? E esse pode ser escrito de outra forma como sendo Vc0 cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Ou seja, agora a tensão está atrasada da corrente de um ângulo de π sobre 2. No diagrama de fasores, novamente, corrente aqui ao longo do eixo horizontal, o eixo real, no caso o plano complexo, e agora a tensão está 90 graus, mas ela está aqui para baixo, negativa, atrasada, né? Atrás da corrente, digamos assim. E a gente representa isso por um número complexo que é menos I Vc0. Não, esse número complexo é um número imaginário puro, só que negativo é menos I XC vezes E0. Novamente, né, posso representar isso aqui no diagrama de impedâncias. Agora o que eu vou representar aqui é o que a gente chama de reatância capacitiva. E essa reatância capacitiva, ela sai exatamente dessa formulação. Ela é igual a menos IXC, né? Na verdade, a reatância capacitiva é XC, que é igual a 1 sobre ômega-C. E a impedância complexa agora, nesse caso, é menos IXC. Bom, lembra que lá no vídeo que a gente discutiu, né, a razão da gente fazer essas representações, eu falei para vocês, a gente vai falar um bocado de coisa aqui só para justificar essa representação dessa forma. Né? Uma vez que a gente já justificou e sabe fazer a representação, né, a gente vai usar isso. Aí vocês vão ver a praticidade dessa coisa, como fica prático você tratar circuitos de corrente alternada utilizando esse formalismo, seja através do número complexo, seja através dos fasores, né? Que no fundo é a mesma coisa. Bom, hoje a gente vai ter a prova disso, né? A gente vai analisar um circuito que tem tanto um resistor, um indutor e um capacitor. Vamos começar com essas grandezas associadas em série, tá? E aí a gente vai calcular qual que é a corrente que circula nesse circuito utilizando esse formalismo aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar então calculando as tensões no circuito RLC. Vamos supor que eu tenha aqui uma fonte que fornece uma tensão V de T aqui, uma fonte de corrente alternada, né? E eu vou ver aparecer aqui nos terminais do resistor, do indutor e do capacitor as tensões que eu vou chamar de VR, VL e VC. Nós já sabemos o comportamento dessas tensões, né? Nós supondo aqui que a corrente varie com I0 cosseno de ômega-t, a tensão no resistor vai ser proporcional a essa corrente, vai ser R0 cosseno de ômega-t. A tensão no indutor vai ser dada por XL, né, que é igual a ômega-L, vezes I0 cosseno de ômega-t mais π sobre 2, ou seja, adiantada de π sobre 2 da corrente. A tensão no capacitor vai ser XC I0 cosseno de ômega-t menos π sobre 2, ou seja, atrasada de π sobre 2 da corrente. Eu posso representar a tensão total, então, como sendo V0 cosseno de ômega-t mais um ângulo de fase φ, né? Sendo que esse ângulo de fase aqui, φ aqui, ele não é igual a π sobre 2, e ele pode ser, de fato, positivo ou negativo, dependendo se o que predomina é o caráter indutivo do circuito ou o caráter capacitivo, né? Se a parte indutiva prevalece sobre a parte capacitiva, a gente diz que o circuito tem caráter indutivo. Se a parte capacitiva prevalece sobre a parte indutiva, a gente diz, então, que o circuito tem caráter capacitivo, tá?
Bom, vamos ver como é que essas coisas se expressam no diagrama de impedâncias, né? Ou, na verdade, no diagrama de fasores das tensões. O que é isso aqui? Né? A gente vai colocar aqui, então, o fasor tensão aqui ao longo do eixo real, junto com a corrente é sempre a referência, então esse está em fase. A tensão no indutor está 90 graus adiantada, aqui ao longo do eixo imaginário positivo, e a tensão em cima do capacitor está 90 graus atrasada, ao longo do eixo imaginário negativo. Se eu pegar VL menos VC, que estão ao longo do mesmo eixo, então é uma soma algébrica simples, eu vou ter esse valor aqui, e se eu somar isso aqui com o valor de VR, agora eu vou usar aqui o formalismo dos fasores para fazer essa soma, né? Eu vou ter aqui a tensão na fonte, a amplitude da tensão na fonte. Né? Eu vou então calcular essa amplitude da tensão da fonte como sendo esse valor aqui ao quadrado, esse cateto ao quadrado, que é o VR0 ao quadrado, mais esse tamanho aqui que é VL0 menos VC0 ao quadrado. A tangente de φ, que seria a tangente desse ângulo aqui, que é o chamado ângulo de fase, veja que ele representa o ângulo entre a tensão e a corrente, esse mesmo ângulo aqui, é igual a VL0 menos VC0 sobre R0, ou seja, é cateto oposto por cateto adjacente. Né? O que é interessante aqui é que se esse ângulo aqui é positivo, significa que VL é maior que VC, o que significa que o circuito tem caráter indutivo. Então, circuitos com caráter indutivo, RLC, série, né, tem ângulos de fase positivo. Ângulos de fase negativo significa que VC é maior que VL0. Então, eu posso identificar o caráter do circuito pelo ângulo de fase. Ângulo de fase positivo, caráter indutivo. Ângulo de fase negativo, caráter capacitivo. Tá? Mas o mais interessante que aparece aqui é quando a gente olha para o diagrama de impedâncias. Então, vamos olhar lá, né? Eu tenho aqui o meu circuito, tá? E vamos olhar para a impedância desse circuito. O que eu vou fazer? Vou usar novamente o diagrama de impedâncias. Ao longo do eixo real, coloco a resistência. Então, vou colocar esse valor de R aqui. Ao longo do eixo imaginário positivo, eu vou colocar o valor de XL, né? Que é igual à frequência que está sendo excitada aqui, vezes a indutância. E ao longo do eixo imaginário, só que negativo, eu coloco XZ, que é 1 sobre ômega, que é a frequência angular, vezes a capacitância. Tá? Vamos calcular a impedância total do circuito. Basta eu somar isso aqui, né, da maneira correta. Então, vou pegar primeiro XL menos XC, que estão ao longo do mesmo eixo. Então, é uma subtração simples. Vou obter esse valor e depois somar isso trigonometricamente com a resistência. O resultado aqui é o que a gente chama de impedância do sistema. Né? E vai aparecer, obviamente, aqui o mesmo ângulo de fase que apareceu anteriormente. Isso pode ser representado por um número complexo, né? Onde ao longo do eixo real eu tenho a resistência, então a parte real desse número complexo é a resistência, e a parte imaginária é a diferença entre XL e XC. Ok, com isso eu posso calcular um módulo da impedância. O módulo da impedância eu posso calcular simplesmente somando o quadrado disso mais o quadrado disso, ou tomar o módulo do número complexo, é a mesma coisa, né? E a gente vai ter esse resultado aqui, que vai ser raiz quadrada de R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Ok? Então, isso é o módulo da impedância. Eu posso expressar esse módulo em termos da frequência, porque eu sei que o XL é ômega-L e o XC é 1 sobre ômega-C. E aí aparece uma coisa muito interessante, porque a impedância do circuito, lembrando, né, que o conceito de impedância é uma grandeza que te representa qualquer tipo de impedimento à passagem da corrente, seja por efeito de dissipação, que é o caso da parte resistiva, seja por efeito de variação de corrente, que é o caso, né, da parte indutiva, né, ou armazenamento de carga, que é o caso da parte capacitiva. Tá? Então, essa impedância representa a forma total que eu tenho de impedimento à passagem da corrente. E a gente vê que essa impedância ela é dependente da frequência, no caso aqui representado pela frequência angular. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo da frequência que você coloca aqui, né, nessa tensão de entrada, você pode ter um circuito que pode se comportar com caráter mais indutivo, um caráter mais capacitivo, ou mesmo com caráter totalmente resistivo. Né? Basta que esse termo aqui seja igual a zero. Aí você vê que a impedância se torna igual à resistência.
tá? Ah, mas o que é interessante aqui é a gente calcular a corrente do circuito. Como é que eu calculo a corrente? Agora eu tenho a impedância, tudo isso aqui é representado pela impedância, pego a tensão, o máximo da tensão, e divido pelo módulo da impedância, eu tenho o módulo da corrente, né? Que é dado, então, por isso aqui, ó, né? V0 sobre R quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Essa é a corrente. Ah, esqueci de mencionar, né? A gente pode também calcular o ângulo de fase aqui, ó. Seria XL menos XC sobre R, cateto oposto por cateto adjacente, né? Ou ômega L menos 1 sobre ômega C dividido por R. Aquilo que eu falei anteriormente, ó, se a parte indutiva é maior que a parte capacitiva, esse ângulo é positivo. Se a parte indutiva é menor que a parte capacitiva, esse ângulo é negativo. Mas o mais interessante aqui, pessoal, é a gente monitorar a corrente como função da frequência. Isso te dá um comportamento bastante peculiar. Quer ver? Olha, se eu olhar aqui para baixas frequências, esse termo é muito pequeno, mas esse termo aqui é muito grande. E como resultado, esse denominador aqui é grande. Isso significa que a corrente vai ser baixa, que eu vou pegar V0 e dividir por um número grande. Então, a corrente tende a zero em baixas frequências. Se eu pegar em altas frequências, agora esse termo é grande e esse aqui é pequeno. Como consequência, né, o denominador também é grande e, como resultado, V0 por um número grande, a corrente também é pequena. Então, a corrente tende a zero em baixas frequências e tende a zero em altas frequências, né? Mas tem uma frequência que é particularmente importante, que é quando esse termo aqui, ó, é igual a zero. Significa que a parte indutiva, representada aqui pela reatância indutiva, ômega L, fica igual à parte capacitiva, representada aqui por 1 sobre ômega C, que é a reatância capacitiva. O circuito, então, passa a ter um caráter puramente resistivo. E a corrente assume o seu maior valor possível, né? Porque esse termo aqui vai contribuir com zero. Digamos assim, como ele está ao quadrado, ele contribuindo com zero, esse termo aqui tem um mínimo valor possível, como resultado, o denominador tem o menor valor possível. Então, a corrente tem o seu maior valor possível. Essa situação, né, quando ômega L igual a 1 sobre ômega C, é o que a gente chama, né, de ressonância do circuito. E a frequência em que isso acontece, né, que é 1 sobre raiz de LC, basta a gente resolver essa equação aqui para ômega, é o que a gente chama de frequência de ressonância. E o comportamento do circuito é isso aqui, né? Baixas frequências, corrente pequena, altas frequências, corrente pequena, e na ressonância eu tenho a corrente lá em cima. A impedância do circuito é minimizada na ressonância. A impedância é exatamente esse denominador aqui, que assume o valor mínimo, né, nessa frequência de ressonância. Por que isso é interessante, né? Isso é interessante, pessoal, porque a gente tem aqui uma maneira de sintonizar o nosso circuito. Ou seja, eu posso definir uma certa frequência em que o sistema responde muito bem. Aplico uma tensão, aparece uma corrente alta. Porém, fora daquela frequência que eu escolhi, que é a frequência de ressonância do circuito, fora dessa frequência, eu posso até aplicar uma tensão, mas quase não vai circular a corrente no meu circuito. Por exemplo, uma aplicação óbvia disso é nos circuitos de sintonia, né? Você tem lá no seu rádio, ou no seu celular, que seja, né, um circuito desse tipo aí, RLC, que vai responder numa frequência característica, que é a frequência de ressonância, né? E você pode mudar essa frequência de ressonância ou mudando o valor do capacitor desse circuito RLC ou da indutância, né? Então, se você mudar o capacitor ou a indutância, eu posso escolher que essa frequência onde o circuito responde maximamente, né, mude. Por isso que eu consigo sintonizar, às vezes, o sinal de uma rádio e numa certa frequência, o sinal de outra rádio com o mesmo dispositivo. Quando eu vou lá no dial, mudo a frequência, eu sintonizo o sinal de outra rádio. Porque aqui uma rádio está emitindo numa frequência, a outra em outra. E com o dial lá, o que eu estou variando dentro do rádio é uma capacitância. E essa capacitância faz com que a frequência de resposta do circuito de recepção, né, seja sintonizada para o valor, né, de uma rádio ou de outra rádio. Tá? Então, esse tipo de circuito é muito importante em qualquer circuito que envolva sintonia. Tá?
Mas aí tem uma coisa, né? Se eu quero, por exemplo, um circuito que responda muito bem numa frequência específica, mas nas outras frequências ele não responde, ou seja, um circuito que seja altamente sintonizável, né? Então, se eu variar a frequência um pouquinho, eu já não capto o sinal, tá? Eu vou querer que essa curva aqui de ressonância, essa curva vermelha, ela seja bem estreitinha. Mas muitas vezes isso não é tão interessante, porque eu quero receber sinais numa faixa de frequência, né? Então, nesse caso, você precisa de uma curva mais larga, tá? E isso você pode também manipular, né? Como a gente faz isso? A gente tem que definir primeiro como é que eu defino a largura dessa curva. De que depende a largura dessa curva? Que a gente chama, né, de largura de banda do circuito ressonante. Tá? Bom, a largura, né, digamos assim, da curva, ela é medida de tal modo que a potência naquela largura específica seja metade da potência máxima do circuito. Como eu estou representando aqui a corrente, né, isso não vai ser exatamente na metade da corrente, tá? Vai ser, na verdade, na metade do que seria a corrente ao quadrado, porque a corrente ao quadrado é proporcional à potência. Mas se é na metade da corrente ao quadrado, eu vou medir a largura, né, para uma corrente que seja a corrente máxima dividido por raiz de 2, porque a corrente ao quadrado vai dar a corrente ao quadrado máxima dividido por 2, ou seja, a potência máxima dividido por 2. Então, a gente define a largura de banda dessa curva de corrente nessa altura aqui, ó. E essa largura de banda, se você fizer a continha, né, é só achar aqui qual é a frequência em que a corrente assume esse valor, né, que a corrente máxima ali assuma esse valor, isso vai dar que delta ômega é igual a R sobre L, onde esse delta ômega é essa largura aqui, nessa altura aqui, né, onde eu tenho o máximo dividido por raiz de 2. E o que é interessante é que esse delta mega é basicamente igual, né? Basicamente não, é igual à resistência dividido pela indutância. Significa o seguinte, né? Que através da variação do valor da resistência, eu posso mudar a largura dessa curva, eu mudo a largura de banda, né? Se eu quero um circuito que tenha largura de banda maior, eu uso um resistor maior. Se eu quero um circuito mais sintonizado, com largura de banda menor, eu uso um resistor menor. Ou eu posso também mudar o indutor, né? Onde eu tenho maior indutância implica em menor largura de banda e indutância menor significa maior largura de banda. Tá? O que é interessante também é a gente definir outro fator que é o chamado de fator de qualidade do circuito. O que é esse fator de qualidade? Ele é definido, né, como sendo a frequência de ressonância dividido pela largura de banda. Se eu substituo aqui a largura de banda por R sobre L, seria ômega 0 L sobre R. Eu posso até substituir o ômega 0 por 1 sobre raiz de LC. Eu vou ter esse fator de qualidade escrito em função de L, de C e de R. Tá? Esse fator de qualidade, essencialmente, ele te diz te dá a qualidade do circuito de ressonância no sentido de quão mais específica é a resposta. Porque, veja, se eu tenho uma largura de banda bem estreita, esse fator de qualidade é grande. Significa que o circuito responde muito bem numa frequência específica, né? A qualidade do circuito ressonante é muito alta, tá? O fator de qualidade. Então, circuitos com alto fator de qualidade, ou a gente chama também de alto Q, eles são circuitos que têm sintonia muito bem definida. Agora, circuitos de mais baixo fator de qualidade, eles têm largura de banda maior e então eles têm sintonia menos definida. Na verdade, eu posso escrever a largura de banda aqui como sendo ômega 0 dividido pelo fator de qualidade. Quanto maior o fator de qualidade, mais definida é a ressonância do circuito. Pessoal, agora que a gente já viu o comportamento da corrente como função da frequência num circuito RLC, vamos tentar verificar esse comportamento experimentalmente. Vamos pensar o seguinte, o que eu preciso para fazer isso? Bom, primeiro, eu preciso de um gerador de funções, né? Ou que me dê uma tensão senoidal, por exemplo, a uma certa frequência. E eu tenho que conseguir variar essa frequência. Então, tem que ser um gerador de função que permita variar a frequência, tá?
de maneira controlada. Eu também preciso de medir a corrente. Como é que eu posso medir a corrente? Bom, ou eu posso colocar lá um amperímetro e medir a corrente diretamente, ou eu posso colocar um voltímetro, né, nos terminais do resistor. Se eu tenho um circuito RLC aqui, por exemplo, eu posso colocar um voltímetro aqui e monitorar a tensão no voltímetro, que eu sei que essa tensão é proporcional à corrente, né? Se eu quiser saber a corrente, é só dividir pelo valor do resistor conhecido, no caso. Tá? Então a gente pode, se eu tenho esses dois equipamentos, eu posso fazer o experimento, né? Eu vou lá, coloco uma frequência, meço a tensão. Depois vario a frequência, meço a tensão no resistor de novo. Vario novamente a frequência, meço a tensão no resistor de novo. Vario novamente a frequência, meço a tensão no resistor de novo. Então, isso seria a maneira mais convencional de fazer o experimento. Só que é demorado, né? Porque eu tenho que, para cada vez lá, mexer na frequência, medir a tensão e depois eu tenho que fazer um gráfico disso. A gente não tem tempo para fazer isso aqui no vídeo, tá? Mas a gente pode usar um sistema automatizado, e é o que está mostrado aqui nesse esquema aqui para vocês, né? Para automatizar o sistema, ou seja, o cérebro do sistema, que vai controlar todo o experimento, a gente vai usar um Arduino Uno. Tá? O que o Arduino faz? Basicamente ele se comunica aqui com um gerador de função, que ele tem internamente, né? Na verdade é uma plaquinha que está acoplada, que a gente vai acoplar ao Arduino Uno, que vai servir como gerador de função. Esse gerador de função é que gera, né, a nossa tensão com a modulação senoidal com uma certa frequência. O Arduino aqui, ele controla qual é a amplitude e a frequência, né, dessa tensão que vai ser gerada. Tá? Então ele pode ir mudando a frequência ao longo do experimento. Quem vai fazer esse controle é o sistema do Arduino. Ok, mas aí essa tensão que é gerada nesse gerador de função aí que o Arduino pode controlar é baixinha. Então a gente precisa de um amplificador também para aumentar essa tensão e então alimentar o nosso circuito RLC. Tá? Se a gente faz isso, então a gente tem um amplificador aqui, alimenta o circuito RLC. Agora eu preciso monitorar a corrente aqui, a corrente do sistema e novamente a gente vai monitorar a tensão em cima do resistor. O Arduino também não mede corrente diretamente, usa o mesmo artifício lá para o osciloscópio. Tá? Então, monitorando essa tensão aqui, a saída aqui no resistor também vai ser uma tensão alternada, né? O VR aqui vai ser em função do tempo. Ok, mas a gente pode fazer o seguinte, eu vou querer um valor médio dessa tensão. Para obter o valor médio de uma tensão, a gente usa sempre o valor RMS. Então aqui eu tenho um circuito retificador, né, que vai me retornar um valor de tensão aqui constante, né, que é o valor RMS dessa onda aqui que está nos terminais do resistor. Então agora eu tenho o valor RMS e eu tenho a frequência, porque foi o Arduino que especificou qual é a frequência. Então ele fala, olha, o gerador de função, gera tal frequência. Aí ele gera tal frequência, faz tudo, e aí aqui ele mede o RMS. Isso aqui realimenta o Arduino. Então lá internamente ele vai ter qual é o valor de tensão no resistor, ou seja, proporcional à corrente, e qual é a frequência correspondente àquele valor, né? E isso então vai para um computador. Ele pode então te dar um gráfico da valor da tensão como função da frequência ponto a ponto, né? Você vai levantar a sua curva, né, usando esse sistema. Tá ok? Então, ó, aqui também está mostrado para vocês um programa em Python que pega a saída do Arduino e vai mostrar para você qual é a tensão no resistor como função da frequência. Lembre-se, né, a tensão no resistor aqui ela é proporcional à corrente. Então, se eu mudar esse resistor aqui, eu vou mudar a corrente. Então, para a gente sempre olhar para esse dado, pensando que eu tenho sempre que normalizar pelo valor de resistor que eu estou usando. Tá? Então, a gente vai obter sempre tensão como função da frequência. Tá? Olha, o circuito está montado aqui. Tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que eu tenho o capacitor, tá? O indutor, em série com o capacitor eu tenho o indutor, tá? Esse capacitor aqui é de 100 nanofarad, né? A gente tem aqui o indutor que tem 44 mA e uma resistência interna de 14 ohms. E aqui eu estou, nesse momento, com um resistor de 10 ohms, tá? Em série, esses dois fios aqui estão medindo a tensão no terminal do resistor. E isso aqui está indo lá para o Arduino.
Olha, aqui está o sistema de controle, né? O Arduino. Então, o Arduino é essa plaquinha vermelha aqui. Essa plaquinha azul aqui é o gerador de funções, né? E essa caixinha que está aqui é o amplificador, tá? Então, o Arduino vai alimentar o sistema através desses dois pontos aqui, né? E vai medir a tensão no resistor através desses dois pontos aqui. Tá ok? Então, esse é o nosso esquema de montagem. Vamos lá, então vamos começar, né, levantando essa curva para o que a gente tem aqui, né? Eu tenho aqui 100 nanofarad, 44 mAh e 10 ohms de resistência. Vamos variar a nossa frequência de 1000 até 5000 Hz, aqui está delimitado, e vamos em passos de 10 e 10 Hz, tá? Vou mandar aqui os parâmetros e agora nós vamos iniciar a medida. Vai lá. Começou, né? Esse valor aqui baixo de tensão, a tensão de background do sistema é zero, né? Nosso zero está aí e ele está medindo zero agora. Agora começou a aumentar, né? Agora você vê, ó, que a tensão no resistor vai aumentando e depois decai, né? Exatamente aquela cara da curva de ressonância que a gente discutiu, né? Que eu tenho então aqui a frequência e uma certa largura. Tá? Deixa ele terminar aí. Ó, então eu posso vir aqui agora, por exemplo, vou clicar aqui e apareceu aqui, ó, a frequência de ressonância desse circuito é 2360 Hz. Aqui é a tensão máxima aqui, né, de 1,17 volts. Lembrando que essa frequência de ressonância, né, ela está relacionada com o valor do indutor e do capacitor por essa expressão aqui, né? F0 é 1 sobre 2π raiz de LC. Tá? Você sabe o L aqui, no caso 44 mAh, o capacitor 100 nanofarads, você pode até calcular e comparar com esse valor aí que a gente acabou de obter. Tá? Agora tem outra coisa interessante, né? A largura da curva de ressonância, ela depende tanto do valor da resistência como do indutor, né? Da indutância do indutor. Vamos variar a resistência para ver o que vai acontecer, né? Segundo essa expressão aqui, quanto maior a resistência, maior vai ser a largura. Será que é verdade? A gente começou aqui com 10 ohms, tá? Então agora eu vou mudar o resistor, tirei o resistor de 10 ohms, vou colocar o resistor de 47 ohms, tá? Então esse resistor aqui, tá até anotado aqui, não, desculpa, esse é o de 100 ohms, deixa eu trocar, eu quero o de 47, é esse aqui, então esse aqui é de 47 ohms, tá? Vamos lá, iniciou. Veja como agora, né, a largura é bem maior. Você aumentou, então, a largura da curva de ressonância, porque eu aumentei essa resistência. Veja que aqui também, né, o valor máximo aqui, né, o valor da tensão no máximo da curva mudou. Mas tem que mudar, né, porque se eu aumentei o valor de R de 10 ohms para 47 ohms, a tensão vai com o valor de R, é R vezes I, né? Então, se você quer saber de fato o perfil da corrente, você pode, por exemplo, dividir cada ponto aqui pelo valor da resistência, que é 47 ohms. Nós não vamos fazer isso aqui, que a gente vai fazer uma discussão mais qualitativa, tá? Então, veja que claramente aqui a largura mudou. Ó. Se eu pegar aqui mais ou menos a meia altura, você vê que essa largura aqui, ó, da 2.600 a 2.100, né? Por aí. Então, isso aqui dá mais ou menos uma largura de 500. Enquanto que aqui, ó, esse para 10 ohms, 2.250 para 2.470, né? Então dá 250. Então você vê que aumentou bastante a largura quando nós aumentamos o resistor, de acordo com o que a gente está vendo aqui. Eu posso aumentar mais ainda. Eu posso pegar agora, né, o resistor de 100 ohms que eu tinha colocado por engano naquela hora. Tá aí, ó. Vamos ver o que acontece. Quando eu coloquei o resistor de 100 ohms, veja que já deu para ver que vai ficar muito mais largo, né? Um detalhe, né?
Veja que aqui a frequência de ressonância não mudou, porque a frequência de ressonância não depende do valor da resistência. Tá? Agora sim, ó, muito mais largo, né? Já posso até avaliar aqui mais ou menos a meia altura. 2020, 2750, então aqui já foi para 700 Hz essa largura, tá? Então, claramente aí você vê que esse comportamento aqui, né, tá bem claro, né? Ok, então agora nós variamos a resistência. Agora eu vou voltar lá para o resistor de 10 ohms, que era vai ser nossa referência, tá? E vou limpar aqui tudo, vou adquirir novamente, tá? Com essa mesma configuração. Vamos lá. Ok, tá aí a nossa curva, a gente já tinha visto aqui, né? E a ressonância era em 2360, tudo certinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o capacitor, né? Então eu vou tirar aqui esse capacitor de 100 nanofarad e vou colocar aqui um capacitor, né, de 47 nanofarad. Então no lugar daquele lá, troquei aqui o capacitor. Vamos ver o que acontece, né? Vai lá. Até agora tudo igual. Veja que claramente já vai mudar a frequência de ressonância para valores maiores, né? Agora começou a aumentar. Tá aí. Duas coisas importantes aqui, né, pessoal? Veja que a frequência de ressonância mudou bastante, foi lá para 3.470, né? Com o capacitor de 100 nanofarad era 2.360. Agora que a gente tem um de 47, 3.470. Totalmente de acordo com o que a gente está vendo, né? Se eu diminuir essa capacitância aqui, a frequência aumenta. Outro detalhe importante, você vê que a largura das curvas não mudou, né? As duas curvas aqui a meia altura têm a mesma largura, digamos assim, né? Dá pra gente ver aqui visualmente. E de fato não é para mudar, né? Porque quando eu mudo o capacitor, eu mudo a frequência de ressonância, mas não mudo a largura, né, dessa curva, tá? Não muda a largura da curva de ressonância, tá? Bom, ok, então já vimos isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, novamente eu vou voltar aqui para o capacitor de 100 nanofarad, só para a gente ter a referência. Vou limpar tudo aqui e mandar adquirir novamente. Só para a gente ter sempre uma curva de referência igual, que é esse circuito com 100 nanofarad, 44 mA e 10 ohms. Ok, terminou aí, a gente tem a curva de referência. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a indutância. Ó,
entre esses dois terminais aqui, eu tenho uma indutância de 44 milihenries, né? E aqui, porque aqui tem 1000 espiras. Agora eu vou diminuir, né, para metade. Então aqui eu tenho 500 espiras e metade da indutância, tá? Vamos ver o que dá. Opa, começou a aumentar. Está aumentando. Agora caiu. Tá aí, né? Então a gente vê aqui claramente que teve um deslocamento na frequência de ressonância para valores maiores, aumentou a frequência de ressonância, mas claramente a largura também aumentou, né? Então, não preciso nem medir aqui, a largura meia altura aqui é mais ou menos isso aqui, aqui é pelo menos 2 vezes maior, tá? Vamos ver se isso está de acordo com o que a gente esperava? Olha lá, tudo bem, diminuí a indutância. Se eu diminuir o valor de L, frequência de ressonância tem que aumentar, joia, né? E também eu diminuir a indutância, implica em eu aumentar a largura da curva de ressonância, né? Que também, né, está de acordo com isso aqui. Gente, eu não estou sendo quantitativo aqui, a gente poderia calcular essas coisas. Você sabe um valor de R, aqui 10 ohms, aqui é 22 milihenries agora, né? 22 e 100 nanofarad, dá para calcular tudo isso. Vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Então, vocês verifiquem, você vai ver que bate tudo relativamente bem, ok? Então, a gente tem essa situação. Agora, eu queria mostrar para vocês, tá? Uma coisa que eu acho bem legal, tá? Vou voltar novamente, vou limpar aqui, voltar à situação inicial e pegar aquela nossa curva de referência lá, que é com o indutor de 44 milihenries e o capacitor de 100 nanofarad e o resistor de 10 ohms, tá? Foi lá, então? Chegando próximo da ressonância desse sistema, né? Aumentou lá. A gente vê ele subir e agora só esperar terminar. A gente pode ir já conferindo aqui, ó, frequência de ressonância. 2.360 Hz e amplitude 1,17 volts, que é a mesma situação que a gente tinha inicialmente. Ok, tá aí, já temos a nossa curva de referência. Agora, pessoal, eu queria discutir uma coisinha com vocês. Será que é possível a gente variar a indutância da bobina sem mudar o número de espiras? Dá uma pensada aí. A gente já fez isso de fato, né? A gente fez isso lá no vídeo da lei de Faraday, onde a gente usou o núcleo de ferro para concentrar as linhas de campo magnético, certo? E isso faz com que, de fato, a indutância da bobina mude. Então, como é que isso fica, né? Se eu pegar ali, por exemplo, a minha bobina e colocar um núcleo de ferro nela, como é que varia essa curva de ressonância? Vamos ver, né? Então, tá aqui, ó. Coloquei o núcleo de ferro no interior da bobina e vamos adquirir novamente. Opa, olha lá, já apareceu a curva de ressonância. Então você vê aqui, né, que teve um deslocamento muito grande da frequência para valores menores. Então a frequência de ressonância diminuiu aqui de 2.360 para 1.090 Hz, né? E será que isso está de acordo com o que a gente já observou? Bom, vamos olhar aqui, né? O que a gente olha aqui na equação, ó, é que a frequência de ressonância é inversamente proporcional à indutância. Quando eu coloco o núcleo de ferro lá dentro, eu aumentei a indutância. A frequência de ressonância tem que diminuir. A mesma coisa sobre a largura. Se a gente observar aqui, né? Vamos lá de novo na curva. Ó, a largura aqui é bem menor que aqui. Então, isso também está de acordo. Se eu olhar aqui, por exemplo, aumentei
a frequência, a indutância, eu tenho que diminuir a largura da curva de ressonância. Tá, mas será que eu preciso realmente de uma coisa tão grande como o núcleo de ferro para fazer essa variação de frequência de ressonância? Será que eu não consigo detectar isso aí com menos material, né, magnético? Vamos testar isso, ó, com um parafuso. Peguei um parafuso aqui, vamos tirar o núcleo de ferro e colocar o parafuso lá dentro. Vamos ver o quanto que a gente varia, né, consegue variar a frequência de ressonância lá com o parafuso. Olha lá, vamos lá. Bom, até agora está tudo igual. Opa! Dá para ver que teve um deslocamentozinho, né? Para menor valor aqui. Vamos ver o quanto foi. Olha só, aqui 2.360, como a gente já tinha visto, Hz, e aqui agora 2.290, né? Então teve uma variaçãozinha aí de 70 Hz, que é plenamente detectável, tá? Então a gente vê claramente que colocou qualquer coisa magnética dentro da bobina, altera a sua indutância, tá ok? Para que serve isso, né? Será que isso tem alguma aplicação? Bom, como a maioria das coisas que a gente está discutindo, tem sim, né? Uma delas é, por exemplo, você pode usar isso aí como um detetor de metais. Os primeiros detetores de metais eram desse tipo aí. Mas tem uma aplicação muito mais cotidiana que a gente tem contato, né? Que é aqueles detectores de metais que você tem em banco, na porta de banco, né? Você chega lá com chave ou alguma coisa metálica e você passa na porta, apita uma sirene lá falando, ó, não pode, né? Deixa aí fora. Como é aquilo? Basicamente ali você tem grandes bobinas, né? Você tem um conjunto de bobinas ali e que quando alguém passa com alguma coisa metálica, a bobina varia a indutância e isso dispara lá o sinal, tá? E aquele circuito que essa bobina está ligada é um circuito ressonante. Então, por isso que você tem alta, digamos assim, sensibilidade a você passar com alguma coisa magnética lá dentro. Tá certo? Então, como a gente viu, né, quase tudo que a gente discute tem sempre alguma aplicação, alguma utilidade. Bem, gente, a gente focou, né, nessa nossa demonstração no comportamento da corrente com função da frequência. Basicamente na amplitude da corrente. Mas tem coisas bem interessantes que acontecem na ressonância que vale a pena a gente olhar também com mais cuidado, tá? Então, vamos só dar uma olhada no comportamento desses circuitos na ressonância, especificamente na ressonância. Bom, a gente já discutiu lá, né, que na ressonância é uma situação onde a parte indutiva do circuito e a parte capacitiva, elas se cancelam mutuamente, né? Então o circuito fica com caráter puramente resistivo. É como se o capacitor e o indutor não estivessem lá, né? A fonte só vê o resistor. Para a fonte, se eu trocar aquele resistor por outro resistor, ela vai responder de acordo com aquela resistência. Tanto faz, né, o capacitor ou o indutor. Eles não contribuem para a impedância do circuito, tá? Esse caso aqui, então, eu tenho XL igual ao XC. A gente pode pensar da seguinte maneira, né? Nessa condição de ressonância, o capacitor e o indutor, eles estão trocando energia entre si, né? De modo que a fonte, essencialmente, só contribui para a energia dissipada no resistor. Então, olha lá, na condição de ressonância, né, que é 1 sobre raiz de ômega C, a impedância do circuito é igual à resistência. Mas tem outra característica interessante, que é a fase do circuito. A fase entre a tensão e a corrente, que é ômega L menos 1 sobre ômega 0 C R, na ressonância é igual a zero, porque esse termo aqui é igual a esse. Então, o que caracteriza a ressonância de um circuito é o circuito se torna puramente resistivo, é como se só tivesse um resistor lá, né? A corrente no circuito é máxima em relação à frequência e a fase entre tensão e corrente é zero. E tem que ser, né? Porque se o circuito se comporta como um circuito puramente resistivo, a tensão está em fase com a corrente, como a gente viu lá no caso do resistor puro. Nesse caso, então, a fase, o ângulo de fase aí tem que ser zero.
Então, a gente pode pensar que na ressonância eu tenho mínima impedância, máxima corrente, máxima dissipação de energia, que no caso só no resistor, e comportamento resistivo, Z igual a R, e eu tenho que a corrente e tensão oscilam sempre em fase, né? Nesse caso. Aquela defasagem que tinha por causa do efeito indutivo ou capacitivo desaparece, e eu tenho tensão total em fase com a corrente total. Pessoal, agora a gente preparou um experimento para vocês que vai dar para você ver, né, a variação da amplitude da corrente ou da tensão no resistor como função da frequência, mas também ver a diferença de fase entre o sinal de tensão da fonte e o sinal de tensão no resistor, que a gente sabe que muda à medida que você passa pela ressonância, tá? O esquema que a gente vai usar nesse experimento é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? A única diferença é que a gente substituiu o resistor por uma lâmpada, né? De modo que, quando for se aproximando da ressonância, essa lâmpada começa a brilhar mais, né? Porque você tem maior corrente na lâmpada. Então, você vai conseguir ver a ressonância também pelo brilho da lâmpada, uma maneira bem simples de você ver a ressonância nesse sistema, tá? Então, a gente vai ficar monitorando o brilho da lâmpada e para ver a fase relativa dos sinais, a gente tem aqui o osciloscópio com o canal 2 em cima da lâmpada, que é o nosso resistor. Então, isso aqui vai monitorar basicamente a corrente, a tensão em cima do resistor. E o canal 1 do osciloscópio está entre esse ponto e esse, que é a fonte, né? Então, a gente vai ver o sinal da fonte e o sinal da tensão em cima do resistor, né? E a gente vê como é que a fase relativa desses dois sinais varia à medida que você varia a frequência e passa pela ressonância, tá? A montagem, né, está mostrada aqui no quadro, tá? A gente tem basicamente aqui um circuito série, né, que é a nossa lâmpada que está fazendo o papel do resistor, o capacitor e o indutor. Aqui você tem a fonte ligada entre esses dois pinos. A fonte vai ser controlada pelo Arduino, igual a gente fez da última vez, né? E aqui está o osciloscópio, do canal 1 do osciloscópio, que vai ver a tensão da fonte. O canal 2 do osciloscópio está ligado entre esse ponto e esse. E esse canal 2 aqui vai monitorar, né, a tensão em cima da lâmpada. Esse aqui é um curto-circuito, esse ponto aqui é igual a esse, enquanto que esse ponto é igual a esse. Então, isso aqui vai ver a tensão em cima da lâmpada. Tá ok? Então, a gente vai ficar monitorando. O que você vai ver, né, quando a gente começar o experimento? Veja, a gente está filmando aqui para você o osciloscópio, então vai aparecer uma telinha lá com a tela do osciloscópio para a gente ver as diferenças entre os sinais de tensão na fonte e no resistor, tá? Você vai ver o sinal do Arduino, quer dizer, o gráfico do Arduino, que vai dar a intensidade da corrente como função do tempo. E você vai ver também a lâmpada em zoom, né? Vai ter aqui uma câmera filmando a lâmpada especificamente para você monitorar o brilho dela. Basicamente, o que você vai ver, né, no vídeo é isso aqui, ó. A gente vai ter aqui o osciloscópio, tá? Aqui tem os dois sinais, ó. Em amarelo vai ser a tensão na fonte. Em verde, a tensão em cima do resistor. Então, você vai ficar olhando a diferença de fase entre esse cara aqui e esse. Aqui, por exemplo, essa diferença de fase é quase 90 graus, né? Com a fonte adiantada em relação à corrente. Aí, à medida que você for aproximando a ressonância, essa fase vai mudar. Você pode monitorar isso aí pela distância aqui entre os dois máximos. Ó. À medida que o sinal vai entrando em fase, essa distância vai ter que ir diminuindo até ser igual a zero quando a fase for zero. Tá? Aqui é a intensidade então do sinal como função da frequência e aqui está a imagem da lâmpadazinha que vai está sendo filmada aqui, você vai conseguir olhar o brilho. Veja que as coisas vão acontecer simultaneamente, né? E você tem diferentes modos aí de detectar a ressonância acontecendo. É isso aí, vamos lá então. Começando a medida então, né, a gente vai observar aí a intensidade da tensão do resistor embaixo, ver que já está crescendo. A onda em verde é essa tensão no resistor, que é proporcional à corrente, você vê que ela vai aumentando de amplitude. A lâmpada já começou a acender, ó, então está aumentando o brilho à medida que eu vou aumentando a amplitude da corrente.
E a fase, né, a gente vê pela distância entre o pico da onda verde e da onda amarela aqui, que vai se aproximando à medida que eu vou chegando na ressonância, né, onde a corrente é maximizada. Veja que a lâmpada já está brilhando, mas está aumentando o brilho ainda. E agora o sistema está entrando em fase, ou seja, está chegando na ressonância. Veja que quando chegar em ressonância, você vê o máximo de tensão, né, no resistor. Ó. Chegou, atingiu o máximo. Né? Agora já passou um pouquinho e agora vai diminuir, passou da ressonância, você vê a intensidade diminuindo e a fase entre tensão e corrente começa a aumentar novamente. Né? A mesma coisa com o brilho da lâmpada, né? O brilho agora vai começar a diminuir porque a corrente nela está diminuindo também. Tá? Então esse experimentozinho é bem legal porque dá para você ver as coisas simultaneamente. Né? A gente vê a maximização da corrente, né? A fase, né, entre a tensão e corrente ficando igual a zero, tá? E isso se reflete também aí no brilho da lâmpada. Legal, né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a absorção de energia em um circuito RLC ressonante. Bom, vamos imaginar inicialmente que eu tenho um circuito que é capaz de emitir energia eletromagnética, capaz de emitir onda eletromagnética. Tá? Como é que isso é feito? Basicamente, para você ter emissão de onda eletromagnética, o que você precisa é ter movimento de cargas, aceleração de cargas. E para você emitir onda eletromagnética numa certa frequência, essa aceleração tem que ter uma certa periodicidade, uma certa frequência que vai determinar a frequência de saída da onda eletromagnética. Bom, aí você pode ter dois tipos de emissores. Você pode ter um emissor que emite em uma ampla faixa de frequências, né? Então você pode usar esse emissor para emitir em uma ampla faixa de frequências, mas você pode ter emissores que emitem em frequências mais específicas. E como é que você seleciona, né, o tipo de emissor que você tem? Basicamente com a característica do circuito RLC ressonante que você tem. Como nós discutimos, né, a curva de ressonância tem uma certa largura de banda. Então, se você quer um circuito que emite uma ampla faixa de frequência, você usa um circuito ressonante com maior largura de banda. Se você quer uma faixa de frequência mais estreita, com menor largura de banda. Mas, efetivamente, vamos imaginar que eu tenho aqui um emissor que emite uma certa faixa de frequência e eu vou escolher ele para emitir numa certa frequência ômega. Ele vai emitir essa frequência, né? E eu vou ter aqui um circuito receptor. Agora, esse circuito receptor é interessante que ele receba numa frequência específica, né? Então, aí a gente normalmente tem um circuito ressonante de alto fator de qualidade, ou seja, de largura de banda bastante estreita. Bom, e o que vai acontecer? Esse circuito emissor, né, vai emitir aqui uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética vai ser captada por uma antena e essa antena então vai estar conectada ao meu circuito ressonante que vai fazer percorrer uma corrente nesse circuito. Basicamente a antena, né, eu tenho aqui, por exemplo, a minha antena, vou desenhar ela assim, essa antena vai alimentar um circuito, vamos supor aqui, RLC, né, ressonante. E a antena, aqui no caso a saída da antena, atua como a minha fonte, tá? Então, se a frequência que foi detectada aqui no emissor tiver em ressonância com o meu circuito RLC, eu tenho uma maximização da corrente gerada, ou seja, esse circuito só efetivamente faz circular corrente se você estiver captando a frequência certa, né? Se ele estiver sintonizado na frequência que está sendo absorvida. Né? Então eu tenho absorção de energia pelo um circuito ressonante numa frequência específica. A aplicação óbvia disso, né, vocês devem estar percebendo, é num sistema de detecção de rádio, por exemplo. Né? Você tem lá a emissora de rádio emitindo numa certa frequência, ela tem uma frequência específica que ela é permitida emitir, né? E aí o seu circuito, o seu rádio, bem na entrada, tem um circuito desse aqui, né? Parecido com esse aqui, pelo menos, e que você pode variar, geralmente, essa capacitância, que normalmente é um capacitor variável. E quando você está mexendo no botão lá da rádio, o que você está mudando é isso aqui, né? Então, você quer pegar uma rádio lá que está emitindo numa certa frequência de ressonância. Você ajusta lá
o seu dial, né, o seu capacitor, até que você consegue sintonizar o seu sistema, o nome sintonizar não é à toa, né, para aquela frequência, ou seja, fazer o seu sistema estar em ressonância com aquela frequência. Quero pegar outra rádio que está em outra frequência, eu vou lá mudando o botãozinho, estou mudando normalmente a capacitância, né, e você então muda essa rádio, tá? Então, você pode ter uma coisa tipo mudar a capacitância, ou você poderia também, né, em alguns sistemas é assim, mudar o indutor. Então, toda vez que você tem recepção de onda eletromagnética, geralmente, né, na porta de todo o sistema, você tem um circuito ressonante desse, tá? E tem uma coisa interessante, né? Porque você pode usar isso aí em algumas outras aplicações que são bem comuns também, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar algumas para vocês. Olha só, todo mundo já viu esse sistema aqui, todo mundo já entrou numa loja, né, e viu que lá na porta da loja você tem tipo uma cancela desse tipo aqui, né, com um sistema assim, e na roupa tem essa peça aqui, né. O que tem dentro dessa peça aí? Vocês já imaginaram? O que tem dentro dessa peça aí é uma bobina e um capacitor, né, e um resistor seria a própria resistência da bobina nesse caso, ou pode ter um resistorzinho lá também. Né? Então lá dentro tem um circuito RLC ressonante, né? Sintonizado para uma certa frequência. Então esse circuito ele vai absorver uma certa frequência. E aqui, né, esses dois sistemas, essencialmente eu tenho um emissor e um receptor. Então quando a pessoa passa lá com essa peça, né, na roupa, esse circuito entra em ressonância e absorve, né, essa energia, começa a circular corrente nesse sistema, absorve um pouco dessa energia. Aí você pensa, não, mas peraí, para eu ver se o cara está saindo com essa peça, eu tenho que detectar através aqui do meu sistema, porque se a corrente aparece lá dentro da peça, o cara sai com a peça, não dá para saber, né, se ele saiu na peça. Mas aí vem aquela velha história de que não tem almoço de graça, né? Porque esse cara está emitindo uma certa quantidade de energia. Quando não tem nada aqui no meio, esse cara está recebendo uma certa quantidade de energia, está circulando lá nele uma corrente, porque esse aqui é o emissor, esse aqui é o receptor, e esse cara está em ressonância com a frequência que esse cara está emitindo, né? Mas só que quando esse cara passa aqui dentro, ele também é um circuito na mesma frequência de ressonância, começa a circular a corrente nele, ele absorve um pouco dessa energia emitida. E aí esse sistema de recepção aqui, né, sente isso, diminui a corrente que está circulando normalmente nele lá. Então ele sabe que tem alguma coisa em ressonância, ou seja, essa peça, alguém está saindo com essa peça aqui, ele vê esse decréscimo na corrente e aciona o alarme, né? Então detector de roubo baseado em circuito ressonante. Mas vocês já viram também, né, que às vezes você não tem esse tipo de coisa, você tem uma coisa desse tipo aqui, né? Aí você fala, não, mas isso aqui não tem bobina, não tem capacitor. Na verdade tem, né? O que você faz, você tem um pedaço de papel, você pinta com uma placa metálica esse sistema aqui. Veja que aqui tem um fio enrolado. O fio enrolado tem indutância, então funciona como uma bobina, né? E eu tenho uma placa metálica com uma certa resistência, então a resistência é a própria resistência desse fio enrolado, né? E aqui eu tenho essa chapinha aqui no meio, ó. Essa chapinha no meio tem de um lado e de outro, isso forma um capacitor, né? Então esse circuito aqui também é um circuito que tem resistência, indutância e capacitância, é um circuito RLC, né? Com uma cara diferente, mas tá? Então esse circuito ele é projetado para ter uma certa frequência de ressonância. E quando você novamente passa aqui num circuito que tem um emissor e um receptor, você passa com esse tag aqui no meio, você então tem a absorção e você detecta que esse cara está saindo. Então se você sai com o tag sem alguém lá e desabilitar o tag, né, o sistema consegue detectar, tá? Mas tem um negócio mais sofisticado ainda, né, que é bem interessante e é baseado nisso que a gente discutiu, tá? É isso aqui, ó. O que você tem aqui? Bom, basicamente, olha aqui, você tem umas bobininhas, tem o fio enrolado, aqui você tem um capacitorzinho, né? Então você tem um circuito RLC ressonante aqui.
Você vai então num sistema que tem um emissor, né, que emite uma certa onda eletromagnética com uma certa frequência que vai estar em ressonância com isso aqui. Só que aí o que você tem de diferente nesse sistema aí é que esse sistema aqui carrega um capacitor. Outro capacitor, né? Você tem aqui um retificador, daqui a corrente aqui vai ser corrente alternada, você retifica essa corrente e carrega um capacitor. Aí esse capacitor, ele descarrega num microcontrolador. Esse microcontrolador está lá dentro, né? E dentro desse microcontrolador tem um número gravado, né? Então você tem um número gravado, só que o microcontrolador normalmente não está ativo, ele não está funcionando porque está gravado na memória dele lá, mas ele não tem carga, ele não está alimentado, né? Quando você carrega um capacitor, né, com essa detecção aqui do circuito ressonante, esse capacitor descarrega nesse microcontrolador e ativa esse microcontrolador, funciona como uma bateria para ele, né? O microcontrolador então pega esse número que ele tem gravado e emite uma onda eletromagnética codificada com esse número, né? Então aí você tem o emissor fazendo o circuito ressonante ficar ativo, circular corrente, o circuito ressonante alimenta um capacitor que aciona um microcontrolador, esse microcontrolador faz emitir então uma onda eletromagnética, mas não é onda eletromagnética onde está codificado o número que ele tem gravado. Aí você pega esse sistema e coloca num produto e codifica o produto pelo número que está gravado lá no microcontrolador, né? Então, quando o receptor recebe essa onda que foi emitida pelo microcontrolador, né, o que vai acontecer? Ele sabe qual é o número que está gravado, ele diz então, olha, está saindo tal produto, tá? Isso, por exemplo, é utilizado nas cancelas de pedágio, porque não basta você detectar que o carro está passando, você tem que saber se a placa certa está passando, né? Então o sistema de detecção tem que ser desse mais sofisticado. E você pode, né, e você tem em alguns supermercados mais modernos, isso aqui sendo utilizado, porque cada produto desse aqui agora, ele tem um sisteminha desse, onde está codificado um número diferente. Então você passa com o carrinho lá na cancela, onde tem esse sistema de emissão e detecção, né? E basicamente, cada produto emite um número diferente, o sistema detecta e já computa, né? Então você não precisa nem passar pelo caixa, você simplesmente passa o carrinho, já sai, né, mostrado aqui normalmente nessa tela, tudo que tem dentro do seu carrinho. E se você já tem o seu cartão de crédito cadastrado, já faz o débito, né, automático. Então é bem legal isso aí, né? Tudo isso baseado, né, nesses circuitos RLC ressonantes, né? Bem bacana. Bom, gente, vamos ver então na prática essa questão aí da emissão e recepção de ondas eletromagnéticas utilizando circuitos RLC, então, tá? Bom, o que a gente montou aqui para mostrar isso para vocês, basicamente é o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso gerador de funções, que é esse carinha aqui, que consegue gerar aqui 15 volts, valor RMS, e variar a frequência. Esse gerador está acoplado a um circuito RLC ressonante. Então eu tenho aqui um capacitor de 100 nanofarad, uma bobina de 25 mA e essa bobina tem resistência de 4 ohms, tá? Então a nossa bobina é essa daqui, é a mesma que a gente usou lá para mapear campo magnético. A gente pode mostrar para vocês aqui, ó, o capacitor está aqui nesse ponto e o gerador está ligado aqui, né, por esse cabo, tá ok? O que esse circuito vai fazer? Bom, por que é um circuito ressonante? Porque eu quero maximizar a corrente, né? Quanto maior for a corrente alternada que passar na bobina, mais eu vou ter geração de onda eletromagnética aqui, né? Então, esse circuito aqui, se eu olhar para o perfil de frequência desse circuito, o que você vai ter é uma coisa assim, ó. Ele tem sobe, próximo da ressonância, né? Isso aqui é em função da frequência, e tem uma certa largura. Dessa maneira que está configurado, o circuito ele tem uma largura de banda bem grande, né? Ele tem baixo fator de qualidade, essa largura aqui, ó, de banda é grande,
tá? O delta ômega aqui, tá? De modo que, quando em qualquer frequência que eu esteja aqui, próximo do pico, eu estou excitando eficientemente o sistema, tá? E a variação de frequência que a gente vai fazer vai ser exatamente aqui próximo do pico. Esses valores de capacitância e indutância e tal foram escolhidos para que a gente esteja próximo daquele pico, tá? Então isso aqui é o nosso transmissor, ele vai transmitir aqui, né, na bobina, vai transmitir aqui uma onda eletromagnética que vai se propagar pelo espaço, ok? E o receptor? Bom, o receptor é o seguinte, o receptor, ao invés de usar um circuito RLC série, a gente tem um circuito desse tipo aqui, ó, onde eu tenho a bobina em paralelo com o capacitor. Tá? É o chamado circuito RLC paralelo, digamos assim, né? Qual a diferença do RLC paralelo para o RLC série? Bom, o RLC paralelo também tem ressonância. Você pode calcular aqui usando as associações de paralelo lá das reatâncias e tal, tá? Mas não é de fato necessário. E você vai ver, se você fizer isso, você vai ver que ele também é um circuito que pode ressoar numa certa frequência, tá? E essa frequência pode ser escolhida em função do valor do capacitor e do indutor. A diferença principal é que quando você faz esse circuito em paralelo, né, a sua curva de ressonância pode ser bem mais estreita. Vou desenhar assim, ó. Então, aqui estou variando a frequência. Então, a curva de ressonância ela pode estar aqui numa frequência de ressonância muito mais definida. Ele não é um circuito de banda larga. A banda é bastante estreita. E isso é o que a gente deseja para um circuito de recepção. Não quero pegar qualquer frequência. Eu quero pegar uma determinada frequência que está sendo transmitida, né? Então, esse circuito aqui é dessa maneira. Só que aqui, ó, daqui para cá, nós variamos o valor da capacitância, tá? Então, você tem aqui a bobina, as duas, esse é um circuito e esse outro. O capacitor, gente, ele está aqui atrás, ó. Está atrás aqui desse galvanômetro aqui. Essa pecinha aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui. A gente vai fazer o seguinte. Tá bom. Então, eu tenho aqui meu circuito, variei a capacitância, então eu tenho diferentes frequências de ressonância. Esse aqui vai ressoar numa certa frequência, esse vai ressoar em outra frequência. Como se fossem duas rádios, né? Você tem uma rádio com uma frequência, outra rádio com outra frequência. Tá ok? E aí, só para completar aqui, né, se vocês quiserem, por que você colocou esse diodo aqui, esse galvanômetro? Esse galvanômetro é esse cara aqui. É ele que vai detectar a corrente do circuito. Então, quando a corrente atinge a ressonância, a corrente vai ser muito baixa, fora da ressonância, ou quase zero, na verdade zero, né? Quando chegar próximo da ressonância, vai passar uma corrente aqui e esse cara pode detectar, né? E o diodo? Por que o diodo está aqui? Bom, nós discutimos isso, né, no vídeo anterior, né, que a gente falou de corrente alternada. Lembra que a gente falou que os galvanômetros, esse tipo de cara aqui, eles medem corrente contínua. Então, se eu jogo aqui uma tensão alternada nele, ele basicamente não oscila, né? Ele vai ficar parado lá, ele não mede. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, lembra que eu falei, tem que ter um circuito retificador. Não falei para vocês o que era, né? O circuito retificador, basicamente, o mais simples que a gente tem, por exemplo, é um diodo. Porque o diodo, né, no ciclo positivo da corrente, ele conduz, digamos assim. E no ciclo negativo, ele não conduz. Lembra? O diodo conduz quando está diretamente polarizado, mas não conduz quando está inversamente polarizado. Então, aí aqui desse lado, eu vou ver uma onda que só tem a parte positiva, né? Então, aí você tem uma corrente positiva e esse galvanômetro vai deflexionar para o valor médio daquela corrente. Então, a gente vai conseguir ver aqui, né, a detecção do sinal quando tiver corrente, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu tenho como variar a frequência da fonte, né? Os dois circuitos têm frequências de ressonância diferentes. Vamos descobrir quais frequências são essas. Tá? Vamos variar a frequência da fonte e vamos ficar olhando aqui a corrente no galvanômetro. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Eu vou começar aqui
variando a frequência da fonte. Atualmente a gente está com 93 Hz. Eu vou subir isso aqui, tá? Bem lentamente. Tá lá, 260, vamos subindo. 400, nada acontece, não tem corrente nenhuma sendo detectada ali pelos nossos galvanômetros. 3.8, 4.1, 4.5, 7. Opa, começou a aparecer corrente. Então esse circuito aqui, ó, esse galvanômetro aqui, está ligado com essa bobina. Essa bobina aqui entrou em ressonância, está detectando a onda eletromagnética às 5,5 Hz, que essa outra está emitindo, tá? Se eu for aqui, opa, ó, aumentei e voltou a diminuir. Então, vou voltar lá para pegar exatamente o máximo para a gente descobrir qual a frequência de ressonância dela. Tá por aí, né? Então, é de 5,70, né? 78, 5,8 kHz a ressonância desse sistema de bobina, capacitor, né? Que está aqui. Vamos continuar então. Então, ó, veja que o outro não sai nada, né? Não tem corrente, porque essa aqui está sintonizada numa frequência diferente, né? O sistema bobina capacitor, que está aqui atrás dele, tem outra frequência de ressonância. Vamos lá. Vou continuar aumentando. Ó, veja que eu aumentei essa daqui. Foi embora, zerou. Chega um ponto que não tem nada. Ó, começou a aumentar a outra lá, ó. Ó, começou a diminuir, vou lá no máximo. Tá por aí. Então, a frequência de ressonância desse conjunto bobina-capacitor, que está aqui atrás, né, é de aproximadamente 7,7 Hz. Né? Então, a gente tem um sistema ressoando em 5,8 Hz, é kHz, me desculpem, e o outro é em 7,6 kHz. Se eu continuar aumentando, para de circular a corrente aqui e você não vê mais corrente nenhum dos dois. Tá? Se eu voltar, agora eu vou ver primeiro esse aqui, quando chegar lá no 7.7, 7.8. Vamos ver? Olha lá, 9, tá chegando. Opa, aí, ó. Subiu, continuo diminuindo. Agora o outro ressoa. Certo? Então, basicamente, a gente tem aqui essa ideia de transmissão de onda eletromagnética e detecção via circuitos ressonantes. É assim que você tem a maioria dos detectores de radiofrequência, de micro-ondas que a gente tem aí, né? Se você for no seu rádio, na sua televisão, tá? Ou até no seu celular, você sempre tem um circuitinho ressonante lá que vai detectar uma certa frequência, que é a frequência de transmissão, seja da estação de rádio, do canal de televisão ou, né, da companhia de telefonia. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre potência em um circuito RLC. Tá? Nós já vimos basicamente que no circuito RLC você tem aqui uma tensão de alimentação, aparece uma diferença de potencial aqui no seu resistor, no indutor e no capacitor. Estou falando aqui de um circuito RLC série e a corrente pode ser calculada dessa maneira. Com base nisso, a gente pode calcular qual é a potência, né, que é fornecida por essa fonte e qual é a potência associada a cada um desses elementos. Mas geralmente a gente associa aos elementos dois tipos de potência. O que nós chamamos de potência ativa e o que nós chamamos de potência reativa. O que é isso, né? Vamos começar com a potência ativa. A potência ativa é aquela potência que normalmente está associada com a parte resistiva da sua carga. Né? Então você tem lá uma carga, você tem uma indústria ou a sua casa mesmo, alguma coisa, normalmente você tem uma parte das correntes que circulam que são devido a resistores, chuveiros, aquecedores, né? Isso aí ele se traduz em potência ativa. E essa potência ativa a gente calcula, né, tomando o produto da tensão nos resistores vezes a corrente ou simplesmente pegando o valor das resistências e multiplicando pela corrente ao quadrado. Tá?
Agora, na sua casa ou na indústria, onde for, né, tem também motores, tem muito motor geralmente. Tem o motor de geladeira, tem o motor da máquina de lavar, né? Esses motores têm muito fio enrolado, então tem uma parte da potência que ela é traduzida em termos de potência associada às reatâncias desses indutores, né? Então você tem uma parte da potência que é chamada de potência reativa, né? Se você tem capacitor no seu sistema, você também tem uma parte da potência associada às reatâncias capacitivas e também é um tipo de potência reativa. Então a potência reativa, de maneira geral, ela é definida como sendo a tensão, né, nesses componentes, seja indutores ou capacitores, e aí a gente usa lá, né, a questão da fase para definir essa tensão total, né, digamos daqui até aqui, como sendo VL menos VC vezes a corrente. Ou, se você quiser colocar em termos das reatâncias, XL menos XC vezes a corrente ao quadrado. Isso é o que nós chamamos de potência reativa. E a potência total, aquela potência que é fornecida, né, ao seu sistema, que é característica do seu sistema, considerando tanto a parte resistiva ou ativa como a parte reativa, é o que nós chamamos de potência aparente, né? Que você pode calcular simplesmente pegando qual é a tensão fornecida ao seu sistema, aqui no caso pela fonte, né, vezes a corrente que circula, ou tomando a impedância total associada ao R e o LC, né, vezes a corrente ao quadrado. Isso então chama de potência aparente. Como essas coisas se relacionam, né, a gente tem o que nós chamamos de triângulo de potências. É basicamente baseada, né, na questão lá das defasagens que você tem entre os VLs, VCs e VRs, né, ou entre a resistência e as reatâncias. O que você faz? Normalmente eu coloco aqui ao longo do eixo horizontal a potência ativa, né? Então represento esse vetor aqui, ou esse lado aqui, a amplitude aqui, dependendo da quantidade de potência ativa que você tem. Esse cara vertical aqui é o que nós chamamos de potência reativa e a hipotenusa aqui é a soma, que seria a potência aparente, né? E aí a gente define esse ângulo aqui. E esse ângulo é basicamente, né, a tangente desse ângulo é a potência reativa sobre a potência ativa, ou o cosseno desse ângulo é a potência ativa dividido pela potência aparente. Mas esse ângulo é aquele mesmo ângulo de fase que a gente tem discutido aí, tanto olhando o diagrama de fasores para as tensões, como o diagrama de impedâncias, né? Então a gente pode definir o cosseno desse ângulo aqui como sendo R, que está associado à potência ativa, dividido pela impedância, né? Então isso aqui basicamente vai ser R sobre Z. E o cosseno desse ângulo se chama de fator de potência, né? O que tem digamos assim, de relevante nessa história toda, né? A coisa mais importante é o seguinte: o comportamento dos elementos reativos, como se diz, o capacitor e o indutor, ele é sempre no sentido de ou impedir a variação de corrente ou impedir a diminuição da carga do sistema. Então ele está sempre reagindo à fonte. Se a fonte tenta aumentar a corrente, o indutor, né, cria uma força eletromotriz induzida contrária que reage àquela variação da corrente. Então é como se o indutor tivesse num ciclo, né, ele está tentando injetar corrente, colocar corrente contrária ao sistema, ou seja, jogar energia para a fonte. No outro ciclo a fonte está baixando a corrente e ele tenta colocar energia no sistema. Então ele está oscilando, ora fornecendo energia para a fonte, ora, digamos, recebendo energia da fonte. A gente diz então que você tem um sistema que reflete uma parte, sempre está refletindo potência para a sua fonte, né? A mesma coisa para o capacitor, só que aí com a questão da carga. Então esses caras que estão associados à potência reativa, eles estão sempre trocando energia com a fonte que está fornecendo tensão. O resistor é diferente. O resistor, a fonte fornece energia e ele dissipa essa energia, né, geralmente em forma de efeito Joule, né? Tá, mas o que tem isso de importante? O importante é o seguinte: vamos pegar um caso prático, né? Vamos pensar que é o seguinte: você tem a sua concessionária de energia lá, que está fornecendo energia para você. Vamos pensar, em último caso, lá no gerador da concessionária. Esse gerador está te fornecendo uma certa potência, né? Aí você tem lá uma indústria. Vamos supor que essa indústria, você tenha lá fornos,
que essencialmente representam potência ativa, né, efeito Joule, tá? E você tem motores, muitos motores. E motor, essencialmente, tem muito fio enrolado e você tem uma alta indutância de todos os seus motores. Ou seja, a sua carga é altamente indutiva. Você quase não tem capacitor. Então, prevalece o efeito da indução. Se a sua carga é altamente indutiva, significa que ela vai ficar trocando energia com o gerador, né? E isso pode sobrecarregar o gerador da concessionária, porque ele está te fornecendo uma potência que você está retornando, você está refletindo essa potência de volta, porque seu motor, o efeito é exatamente isso, né? Se contrapor à variação da corrente, tá? Isso é ruim, né? Então a concessionária de energia ela tem uma regulamentação que ela fala, olha, você tem que manter o fator de potência da sua indústria muito próximo de 1, né? Baixou de um certo valor lá, que é bem próximo de 1, a indústria começa a levar multa, tá? Mas aí o cara da indústria fala, mas como é que eu vou baixar meu fator de potência? Não tem como deixar só meia dúzia de motor funcionando, eu preciso dos motores lá fazendo o trabalho que eles têm que fazer, né? A solução é basicamente você ter na entrada da indústria um banco de capacitores. A gente sabe que o capacitor e o indutor, eles trocam energia entre si, né? Então, digamos assim, a energia do sistema, ela fica, a parte reativa da energia, ela fica ali circulando dentro da própria indústria e não retorna para a fonte, não retorna lá para o gerador. Então aí a concessionária fica feliz, né? Os motores vão continuar funcionando, né? E aí o fator de potência vai ser corrigido pela presença desse banco de capacitores. Basicamente o que você faz é que os bancos de capacitores tenham uma reatância muito parecida com a reatância de todos os motores, a parte indutiva do seu sistema. E esse termo aqui tende a zero, a sua potência reativa tende a zero, quer dizer então que esse lado tende a zero, esse ângulo aqui tende a zero, o cosseno desse ângulo tende a 1. O seu fator de potência tende a 1. Né? Então existe toda uma regulamentação para manter os fatores de potências, principalmente das indústrias, onde esse efeito é muito evidenciado, né? Próximo de 1. A indústria que não consegue fazer isso leva uma multa pesada. Então isso é uma coisa bastante relevante. E quando a gente fala em potência na ressonância, essencialmente a gente está falando dessa condição, que o meu circuito RLC, em ressonância, ele tem um fator de potência igual a 1, né? Porque a parte capacitiva e a parte indutiva, elas estão se cancelando e o circuito se comporta como um circuito puramente resistivo. Isso significa que se eu pegar um circuito ressonância e alimentar com uma certa fonte, não tem reflexão de potência para a fonte, né? O circuito vai ter ali uma retroalimentação entre o capacitor e o indutor, eles vão ficar trocando energia entre si, de modo que a fonte não vai sofrer de reflexão de potência, não vai precisar de trocar energia com a fonte, tá? Isso é uma coisa extremamente importante, tá? Então, o que a gente tem, então, que potência reativa é zero, a potência aparente num circuito em ressonância é igual à potência ativa, tá? E o fator de potência é igual a 1, não havendo potência refletida, tá? Bom, por que isso é importante? Vamos ver então agora, né, para a gente discutir um pouco melhor isso, um circuito típico, que agora não é um circuito RLC, mas não é um circuito RLC série como a gente tem visto até agora. É o que a gente chama de circuito RLC tipo tanque, tá? Esse circuito é um pouco mais complicado da gente lidar, né, para fazer as contas. Eu não vou fazer todas as contas do circuito aqui, tá? Mas eu gostaria pelo menos de dar uma ideia para vocês de como é que a gente faz essa conta, tá? E vou colocar depois nas referências da aula uma referência onde você pode achar essa conta com mais detalhe, tá? Mas vamos discutir qual que seria a ideia, só para vocês verem de fato que tudo que a gente discutiu pode ser usado para a gente entender esse circuito. E principalmente, né, o que eu vou querer frisar com vocês de fato é analisar o resultado, né, porque esse circuito tem uma aplicação que é bastante importante para a gente, principalmente quem faz ressonância magnética nuclear. Bom, o circuito é esse aqui, né? Eu tenho aqui um capacitor, tá?
dois capacitores de fato. Um dos capacitores ele está em paralelo com a minha bobina, então eu represento a bobina aqui como tendo uma certa resistência RB e uma certa indutância L. Esse capacitor está em paralelo com a bobina e o outro capacitor está em série. O circuito total tem uma certa impedância, né, que envolve a impedância de cada capacitor aqui, as reatâncias, e também a impedância da bobina, que é compreendida por um resistor e a reatância indutiva do indutor. Tá? Quais as perguntas que eu quero fazer para esse circuito, digamos assim? Né? Primeiro é o seguinte, existe condição de não reflexão e qual é essa condição? Tá? Então, existe alguma condição que eu não tenho potência refletida? Bom, a gente sabe que para não ter potência refletida, a gente acabou de discutir isso aí, o fator de potência tem que ser 1, né? Ou seja, a parte reativa da potência tem que ser 0, e aí a gente, para obter isso, esse circuito tem que ser um circuito ressonante, né? A parte indutiva e capacitiva dele tem que se compensar de modo que a impedância ela seja puramente resistiva, ela não tenha parte imaginária. E essa é a condição, então, de não reflexão. A impedância, a parte real da impedância tem um certo valor lá e a parte imaginária da impedância é 0. E aí, uma vez que a gente tem essa pergunta respondida, a gente pode perguntar, mas qual é o valor da parte real da impedância nesse circuito, né? Qual é a impedância nessa condição? Então, eu quero saber, basicamente, quem é R0 e se realmente existe uma condição onde esse circuito não tem parte reativa, não reflete nenhuma potência, né? Se eu alimentar ele aqui com uma certa fonte, não vai ter nenhuma potência refletida para a fonte. Essas são as nossas perguntas. Para resolver esse circuito, aí é um pouco mais complicado, né? A gente pode começar da seguinte maneira, né? Vamos imaginar o seguinte, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um capacitor que tem uma certa impedância, uma certa reatância, né? E esse capacitor está em série com outro conjunto, que é um capacitor em paralelo com a minha bobina, né? Que é um resistor e um indutor. Olha, esse circuito aqui eu posso representar por uma impedância total desses dois caras aqui em paralelo, né? Então, essa impedância eu vou chamar de ZAB. Essa impedância está em série com o capacitor. Então, a impedância total é essa impedância ZAB, que é dessa parte aqui, mais a impedância do meu capacitor, que é menos I vezes XC1, né? Se você quiser, menos I 1 sobre ômega C1, tá? Essa parte aqui já está pronta, é fácil, né? Só somar. O que é mais chato de a gente calcular é esse ZAB aqui. Por quê? Porque essencialmente a gente falou de circuito RLC série até agora. Agora eu tenho um negócio que é mais complicado, porque eu tenho um resistor em série com o indutor e o conjunto em paralelo com o capacitor. Mas a gente pode emprestar o conceito que a gente já conhece, né? Lá dos circuitos de corrente contínua, tá? Desde o ensino médio, provavelmente, a gente aprendeu a fazer associação de resistores, tá? Como é que eu faço associação de dois resistores, né? Se eu pegar aqui um circuito, vou apagar aqui, tá? E eu tenho dois resistores em paralelo. Então, vamos pensar aqui que eu tenho aqui, ó, um resistor, tem aqui meu circuito, ó. Aqui eu tenho um resistor, vou chamar de R1, e aqui eu tenho outro resistor, os dois estão em paralelo, R2. Nós sabemos calcular a resistência equivalente. Esse circuito aqui ele pode ser, digamos, representado por um único resistor, que eu chamo de resistor equivalente, né? E esse resistor equivalente eu posso calcular tomando o inverso da resistência equivalente, igual a soma dos inversos, né, de R1 mais R2. Né? Se você preferir, basta colocar aqui, né, eu posso dizer que a resistência equivalente é o produto pela soma dos resistores. Né? Basta resolver esse sistema. Mas essa soma dos inversos é verdade, né, quando eu tenho associação de resistores em série. Mas veja, o que a gente tem aqui é muito parecido com isso, né? O que eu tenho aqui eu tenho aqui um capacitor, eu vou representar esse capacitor aqui, ó, por uma impedância Z1. Então, isso aqui está representando meu capacitor. Esse Z1 é menos I XC1, ou menos I 1 sobre ômega C1,
né? E eu vou representar o resistor mais a bobina por outra impedância, que eu vou chamar de Z2. Essa impedância Z2, ela é igual a R mais I ômega L. Olha, essencialmente a mesma coisa, né? E de fato é, porque essa formulinha aqui, ó, ela surge porque a diferença de potencial nos terminais de cada resistor é a mesma. É isso que você usa para deduzir isso aqui. Você pode usar a mesma coisa nesse circuito aqui, considerando que a diferença de potencial aqui em cima de cada impedância é a mesma, para deduzir o seguinte, que existe uma impedância equivalente, e essa impedância equivalente é 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2. Né? Então, a gente vai poder substituir esse circuito aqui por um circuito que tem uma impedância equivalente. Aí eu posso pegar essa impedância equivalente e colocar em série com o outro capacitor que já está lá. Né? Essa impedância equivalente seria o meu ZAB, basicamente. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui. Tá? Vamos lá tentar fazer isso. Olha lá. Então, eu tenho 1 sobre ZAB, né? ZAB é a minha impedância equivalente, igual a 1 sobre menos I XC2. Isso aqui é a impedância desse cara aqui, onde tem um capacitor. Então, essa impedância é menos I XC2, ou menos I 1 sobre ômega C2, mais 1 sobre a impedância do conjunto resistor mais indutor, que é R mais IXL, ou RB mais I ômega L. Né? Você pode substituir aqui a impedância, a reatância do capacitor e a reatância da bobina para ter essa expressão. Tá, mas isso aqui é o inverso, né? De fato, eu ainda posso dar uma simplificada aqui, ó. Se você pegar o inverso de 1 de menos I, né? Se eu pegar 1 sobre menos I, dá I. Vocês podem deduzir isso aí, né? Se você pegar 1 dividido por menos I, dá I. E 1 dividido por 1 sobre ômega C2 dá ômega C2. Então, tudo isso aqui é basicamente I vezes ômega C2, mais esse termo aqui. Então, isso é o inverso da impedância. Se eu quero a impedância, eu vou tomar o inverso desse termo aqui, que é igual a isso aqui, ó. Tá? Então, esse seria a minha impedância entre A e B. Bom, não é difícil calcular de fato, né? Não falei para vocês. O que é chatinho é você escrever essa impedância na forma real mais I vezes imaginário. Por que você precisa fazer isso? Porque eu quero colocar aqui, ó, em série com esse outro, eu quero somar ela com o outro. Então, para isso, eu preciso ter ela nessa forma, porque aí eu vou pegar a parte real, deixar como está, e na parte imaginária eu vou somar essa impedância do capacitor C1 aqui, que é puramente imaginário, né? Então, eu preciso escrever dessa maneira. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, aí a gente pode relembrar um pouco lá da aula de números complexos, né? Quando eu tenho um número complexo numa forma diferente, assim, como é que eu escrevo ele na forma A mais IB? Que basicamente é isso aqui, né? Bom, a gente tem que usar aqueles truques, né? Pegar o denominador, multiplicar pelo complexo conjugado em cima e embaixo, e aí o denominador vira um número real e em cima eu fico na forma A mais IB. Só que aqui eu tenho que fazer isso duas vezes, que eu tenho que fazer primeiro para transformar esse número aqui na forma A mais IB, né? Nessa tipo de formulação aqui. Depois eu tenho que somar esse resultado com esse termo aqui, que basta acrescentar esse cara aqui na parte imaginária. E aí embaixo aqui eu vou ter um número complexo na forma A mais IB, né? Ou real mais I imaginário, né? Mas aí, para eu obter a impedância nessa forma, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Pegar o complexo que está no denominador, multiplicar pelo complexo conjugado dele embaixo aqui e em cima, né? E aí sim transformar esse cara na forma A mais IB, tá? Quem quiser tentar fazer isso, fique à vontade, né? É interessante, é um exercício de álgebra legal de fazer. Mas o resultado é meio, né, assustador, digamos assim, porque o resultado que você vai obter é exatamente uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu tenho a RB dividido por 1 menos ômega quadrado LC2 quadrado, mais ômega C2 RB quadrado, mais I ômega L, tá? Toda essa coisa aqui, tá? Eu já coloquei aqui, ó, menos I 1 sobre ômega C1, que é esse termo aqui. Então, ó, essa parte aqui seria meu ZAB, e essa parte aqui seria já a contribuição do capacitor C1. Então, tudo esse negócio aqui já é a impedância total desse circuito. Bom, é um monstrengo isso aí, né? Como é que a gente vai analisar? Bom, vamos começar, né, fazendo algumas simplificações que são bem realistas para a maioria das aplicações
que vão ser utilizadas. A primeira delas é baseada no seguinte: esse RB aqui é a resistência da bobina. Geralmente a resistência da bobina ela é bem mais, ela é bem menor do que as reatâncias, tanto do indutor como dos capacitores envolvidos. Então esse termo aqui, ó, RB, aparece um termo pequenininho, ele é bem menor do que esse termo aqui, onde não tem resistência da bobina. Mesma coisa esse aqui, ó, esse termo aqui normalmente é bem menor do que esse outro termo aqui, e esse aqui é bem menor que esse termo aqui. Então vamos fazer a seguinte aproximação, vamos desprezar esse e esse termo, né? Vamos fazer isso aí. Olha, aí fica bem simples, porque eu fico com RB dividido por isso, na parte real, e na parte imaginária, ó, esse cara some, esse cara aqui e esse cara aqui corta com o quadrado, eu vou ficar ômega L sobre 1 ômega quadrado LC, né, menos esse termo aqui que eu já trouxe aqui para dentro da parte imaginária. Então, essa é a parte real da impedância, essa é a parte imaginária da impedância. Tá ok? Bom, agora chegou a parte interessante. Agora nós vamos começar a analisar esse negócio aí, certo? O que é importante? A gente quer saber se tem condição de não reflexão, se tem condição de ressonância. Condição de não reflexão, como está escrito aqui, é quando a impedância, a parte imaginária da impedância é zero. Então vamos pegar esse cara aqui e igualar a zero. E aí vamos isolar a frequência, né? Quando eu faço isso, eu obtenho, né, uma certa frequência. Eu já coloquei o zero aqui, porque isso vai ser uma frequência de ressonância, que é 1 sobre raiz de L, C1 mais C2. Olha que bacana, né? A frequência de ressonância nesse circuito é muito parecida com a frequência de ressonância lá do circuito RLC série. A diferença é que, ao invés de aparecer aqui o capacitor, lá só tinha um capacitor, aqui aparece a soma das capacitâncias, né? Então, ao invés de ter só a raiz de LC, aqui eu tenho raiz de LC1 mais C2, tá? Então, é um circuito bem similar àquele. E é um circuito também ressonante, tá? Tem vários tipos de circuito ressonante. Esse é um deles, tá? Mas o que tem de interessante nesse cara? Fala assim, tudo bem, então é mais fácil usar o RLC série, né? Que não precisa colocar capacitor em série paralelo, né? A parte interessante é a seguinte: no circuito RLC série, né, a parte real da impedância era a resistência que tem lá, seja ela a resistência da bobina ou o resistor que você adicionou. Esse resistor não depende da frequência. Você pode variar a frequência, essa parte resistiva vai ser igual sempre. Agora aqui não é verdade, porque a parte real da impedância, ela depende, né, dos parâmetros do sistema, depende do L, depende do C, depende da frequência. Ele não é uma constante, tá? Como função de todos esses parâmetros. Então eu posso variar o L, o C, ou mesmo a frequência no caso, né? Ou se você quiser, não quero trabalhar em ressonância, eu defino a frequência de ressonância, e aí, uma vez que está definida essa frequência, eu posso mudar o L ou C, a gente normalmente muda o C, para fazer com que esse valor da parte real da impedância assuma o valor que eu quiser, basta eu escolher o C adequado. Então, eu tenho mais um grau de liberdade aí, para não só definir a frequência de ressonância do circuito, isso é definido pelo LC1 mais C2, mas também definir qual é o valor da resistência do sistema na ressonância, ou seja, a impedância do sistema na ressonância. Isso tem uma aplicação bem importante, tá? Então, por exemplo, vamos supor agora que eu escolhi aqui o C1 e o C2, né? O C1 e C2 para dar a frequência de ressonância, aí eu vou lá então e redefino o C2 para que a resistência, a parte real, seja igual a um certo valor R0, que eu posso escolher o valor que eu quiser, né? Basta eu calcular aqui, ó, a resistência da bobina eu conheço, o indutor, a indutância da bobina vai ser conhecida, a frequência aqui seria a frequência de ressonância, o R0 é aquele valor que eu desejo, eu digo qual é o capacitor que eu preciso para obter esse valor de R0. Aí você fala assim, não, mas se você mudar o capacitor, se você escolher um capacitor C2 aqui, vai dar problema, porque você vai usar aqui ele na definição da frequência. Mas veja que eu já usei a frequência aqui, então esse capacitor é para essa frequência, isso aqui vai ser mantido, né? Ok, isso aqui é chamado de condição de acoplamento, né? Vamos passar os termos em inglês?
Isso aqui a gente chama de tuning, isso aqui a gente chama de matching. Isso lembra alguma coisa para vocês, né? Então vamos falar dessa alguma coisa, vamos lembrar lá do sistema de aquisição de ressonância, de RMN, né? O que eu tenho? Bom, primeiro eu tenho que gerar os pulsos, né? Então eu tenho lá um transmissor de RF. O que é? Um circuito eletrônico, onde você consegue gerar pulsos, ou seja, tensões chaveadas, né? Liga, desliga, com certas fases, com certas frequências. Então esse cara geralmente gera uma sequência de pulsos. Você programa lá, né? Na sua linha de comando e aqui aparece, ele vai gerar essa sequência de pulsos para mandar para a sua bobina, que vai excitar os seus spins. Geralmente isso é feito com uma certa frequência, que é a frequência que você quer excitar lá, né? Essa frequência de ressonância. Normalmente você tem que passar por um amplificador, esse amplificador, né? Porque isso aqui é gerado em baixo nível, alguns milivolts. Você passa para o amplificador para você ter potência suficiente para você gerar campo magnético suficiente para excitar os seus spins lá, né? Isso, na saída desse amplificador, sai uma certa tensão, que está associada a uma certa potência. E esse cara aqui, então, vai reproduzir os pulsos na mesma frequência, só que com uma potência mais adequada. Aí tem uma questão importante, né? Esses amplificadores, eles geralmente têm uma impedância de saída. Na verdade, a impedância de saída típica desses caras é 50 ohms. 50 ohms resistivo. Então, o amplificador tem lá um circuito que corrige aquele fator de potência dele, de modo que na saída dele, se você calcular a impedância do amplificador olhando aqui para essa saída, você vai dizer, esse amplificador aqui tem 50 ohms, eu posso, né, substituir tudo aquilo ali por uma resistência de 50 ohms. Tá? Então, normalmente, esses amplificadores têm esse tipo de característica. Isso é característica de qualquer amplificador. Amplificador de guitarra é assim, né? Então, a maioria dos amplificadores de radiofrequência são assim. Tá. Com exceção de alguns que têm características diferentes, mas esses aqui geralmente são assim. Então, essa saída aqui é padronizada, 50 ohms, né? E aí você vai pegar essa tensão gerada e vai jogar lá na sua sonda, tá? O que a sua sonda precisa fazer? Bom, primeiro ela precisa responder nessa frequência, ou seja, esse amplificador vai entregar uma certa potência, a sua sonda pode refletir um pouco dessa potência. Você não quer que isso aconteça, porque você quer que toda a energia fique lá dentro da sonda sendo usada para excitar os seus spins, né? Então, a sua sonda ela tem que estar numa condição que a potência refletida é zero. Ela tem que estar em ressonância com a frequência, né, que está sendo entregue aqui, né? A frequência da tensão que está sendo entregue aqui pelo amplificador, né? Então, você quer uma condição de zero reflexão. Mas você não quer só uma condição de zero reflexão. Você precisa também que a impedância da sonda como um todo case com a impedância do amplificador. Nós discutimos em algum momento aí que eu falei para vocês de teorema da máxima transferência de potência, que a potência é maximamente transferida quando a impedância da fonte é igual à impedância da carga. A carga aqui, é a sonda, a fonte é o seu amplificador. Então, além de ter reflexão zero, a sua sonda tem que ter uma impedância total dela aqui, né, de 50 ohms. Então, eu preciso que a sonda seja um circuito onde eu consigo ajustar a frequência de ressonância para a frequência que eu estou excitando, para que a reflexão seja zero, mas que eu também precise ajustar a parte real da impedância, porque eu quero que essa parte real da impedância seja igual a 50 ohms, que é a impedância de saída do amplificador, né? E que circuito que faz isso? Nós acabamos de discutir, é o nosso circuito RLC tanque, né? Então, o circuito de uma sonda de ressonância magnética é um dos tipos, tem outros tipos, mas o mais comum é esse aqui, né? É exatamente esse circuitinho que a gente discutiu. Obviamente, por isso que eu discuti ele, né? Então, com isso aqui, eu consigo ajustar a frequência da sonda para que ela absorva, para que não haja potência refletida, para que ela use o máximo dessa potência no circuito interno, né? E aí eu faço isso fazendo o quê?
normalmente você ajusta os capacitores. Eu tenho 2 capacitores aqui, você usa capacitores variáveis. Então, quando você está fazendo lá, né, na sua sonda lá, aqui, um modelo da Bruker, está mudando lá o capacitor de tuning e matching, o que você está mudando são os valores desses 2 capacitores aqui. E aí você, primeiro, normalmente, né, aqui está a curva de wobble típica, né? O que você faz? Você vai lá, ó, o que está variando aqui, o que essa curva está te mostrando, né? Vamos falar primeiro isso aí, é a potência refletida. Então, quando você está nessa frequência, e aqui é a frequência, quando você está nessa frequência, está refletindo muito potência, está longe da condição, né, de não reflexão, da condição de ressonância. Aí você chega numa situação em que a potência refletida tende a diminuir, né, até chegar no mínimo. Quando chega no mínimo, significa que você acertou a frequência para que você tenha uma potência de reflexão minimizada, né? Mas não é só a potência de reflexão, né? A reflexão que vai depender também se tem esse casamento de impedância. A gente chama disso, né? Casamento de impedâncias entre a impedância total da sonda e a impedância de saída do amplificador, né? Então, o que você faz? Então o que eu faço agora? Então, isso aqui, acertei a frequência, mas não acertei que a impedância total aqui seja 50 ohms. Mas eu tenho aquele outro capacitor lá, né? Certo? Então, eu posso usar esse capacitor, mudar esse capacitor C2 lá, e aí eu mudo isso aí, ó, mexendo lá no stick, né? Ou o sistema automático faz isso para você, né? E eu ajusto o meu R0, que seria a resistência de entrada aqui do circuito, para ser 50 ohms. Então, você põe 50 ohms, isso aqui é, né? E vai variando esse cara até que você consegue chegar numa situação de mínima reflexão, né? Então, isso aqui quer dizer que não está sendo, nessa frequência, não está sendo nada refletido, né? Está sendo tudo usado internamente na sonda, não está refletindo nada para o amplificador. Mas aí deu problema, porque como eu variei esse capacitor aqui, ó, variou a frequência de ressonância. Eu tive um mínimo de reflexão, mas não na frequência que eu queria. A frequência que eu quero é essa daqui, né? Mas aí é tranquilo, você vai lá, ajusta o outro capacitor e faz voltar para a frequência que você quer, né? Então, a condição de mínima reflexão, você agora tem 50 ohms e volta aqui para a frequência que você quer, né? Você tem 2 capacitores para ajustar. Então, quando você fica naquela brincadeira lá de mexe um capacitor, a curva corre para cá, chega na frequência, mas aí sobe um pouco a reflexão. Aí você vai lá e mexe no outro. Opa, ajustei a reflexão, saiu da frequência. Aí você volta no 1, volta para a frequência. Geralmente, quando você volta, sobe um pouquinho a reflexão de novo, né? Aí você tem que fazer uma segunda interação. Por que sobe, né? O capacitor C2 aqui não devia subir, devia manter o que estava, né? Porque uma coisa, o C1 aqui não depende disso aqui, né? Mas a verdade aí é aquela questão da aproximação que a gente fez, né? Aqueles termos que a gente desprezou, na verdade, não são tão desprezíveis assim. E aí, então, por isso você tem que fazer essas várias interações, né? Ajusta a frequência, depois ajusta o matching, aí volta para a frequência, geralmente sai do matching, você reajusta o matching, volta para a frequência até você convergir, né? Mas o que você está fazendo é isso, ajustando, tá, o valor dessas 2 capacitâncias, né? Quando você está rodando, né, aqueles sticks ali. Tá? Então, agora, toda vez que você for fazer sintonia na sua sonda lá, né, você vai lembrar de mim e vai lembrar desse circuito RLC tipo tanque, porque é o circuito da sonda. Tá ok? Tem o caso das sondas de dupla, tripla ressonância, mas essencialmente são maneiras diferentes de configurar esse circuito. A gente pode discutir isso eventualmente. Tá? Ok, então vamos fazer um sumário da nossa aula, né? Da nossa aula. Nós utilizamos o formalismo de fasores e calculamos o comportamento da corrente em um circuito RLC série. Discutimos o surgimento do fenômeno de ressonância no contexto elétrico. Discutimos o comportamento de impedâncias na condição de ressonância. E discutimos o triângulo de potência em um circuito RLC, né? E a partir daí discutimos o uso desses circuitos RLC em sistema de transmissão e detecção e o circuito tanque no contexto de sondas de ressonância magnética.
Bom, aqui estão as nossas bibliografias de sempre, né? Os 4 livros. E agora eu adicionei aqui uma 5ª bibliografia. Esse aqui é aquele artigo onde você vai achar uma discussão, né, mais detalhada e as continhas lá do circuito tanque. Tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.